Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Dando prosseguimento, então, nós estávamos falando sobre o Teorema de Clausius e agora, ainda no contexto do Teorema de Clausius, nós vamos considerar uma convenção, por assim dizer, uma convenção de sinais aritméticos alternativa a esta convenção. Nesta primeira convenção, nós consideramos que a quantidade de calor Q1 e a quantidade de calor Q2, ambas são necessariamente positivas. No contexto da segunda convenção, porém, considerando esta mesma configuração, admitindo estarmos submetidos a estas mesmas condições aqui, com esse sistema termodinâmico, fonte quente, fonte fria, trabalho realizado, vamos admitir uma outra convenção de sinais, segundo a qual a quantidade de calor Q1 fornecida pela fonte quente ao sistema termodinâmico é sempre positiva, ao passo que a quantidade de calor Q2 retirada do sistema termodinâmico e transferida para a fonte fria é necessariamente negativa, ou seja, sempre que o sistema termodinâmico principal receber energia térmica, ou em outras palavras, quantidade de calor, essa quantidade será positiva. Caso contrário, a mesma quantidade será negativa para o caso da quantidade de energia térmica retirada do sistema termodinâmico. Então, nesse contexto, ainda mantendo a mesma configuração de fonte quente, fonte fria e sistema termodinâmico entre essas duas referidas fontes, nós vamos, então, admitindo essa nova configuração, nós vamos fazer, Q1 maior do que zero, indicando transferência de calor da fonte quente para o sistema termodinâmico principal e Q2 menor do que zero, indicando a transferência de calor do sistema termodinâmico para a fonte fria. Então, nesse caso, aqui a expressão nós faremos assim, Q1, vamos reescrever, Q2, vamos reescrever como menos Q2, de modo que podemos escrever assim, Q1 menos Q2 igual a T1 dividido por T2. Assim, nós podemos reescrever como Q1 dividido por T1 igual a menos Q2 dividido por T2. Ainda, tratando algebricamente, nós temos Q1 dividido por T1 mais Q2 dividido por T2 igual a zero. Esse é o teorema de Clausius. Esse é o teorema de Clausius e assim nós podemos reescrever de que forma? Como um somatório no subíndice I variando de 1 até 2, Q subíndice I dividido por temperatura subíndice I, e isso é igual a zero. Esse é o teorema de Clausius para um ciclo de Carnot do tipo reversível. Ciclo de Carnot do tipo reversível. Esse é o teorema de Clausius nesse contexto. Muito bem, então vamos continuar analisando, dando continuidade à nossa análise.
vamos agora considerar aqui um gráfico em 2 dimensões, pressão versus volume. E vamos considerar aqui uma curva da evolução do sistema termodinâmico, uma curva qualquer, em um ciclo termodinâmico, ou seja, uma curva termodinâmica de evolução do sistema termodinâmico, uma curva fechada. Então essa é vamos considerar aqui, assim, como um contorno C. Então aqui nós vamos considerar um ciclo termodinâmico reversível qualquer, ou seja, não há necessidade aqui de afirmar que trata-se de nesse caso em particular, essa curva fechada de um ciclo do tipo Carnot. Porém, esse ciclo é um ciclo termodinâmico reversível, que pode ser de Carnot ou não. Então, qual é o nosso objetivo aqui na análise deste ciclo termodinâmico? E aqui nós vamos indicar um contorno C, uma curva fechada C. Curva fechada C. Então, nesse caso, nosso objetivo, aqui expressar em termos de observação, é reexpressar o ciclo termodinâmico reversível qualquer C em uma sucessão infinitesimal de ciclos de Carnot, também do tipo reversível. Obedecendo sempre, não é, ao teorema de Clausius aqui, somatório em I variando de 1 até 2, Q subíndice I, temperatura subíndice I igual a 0. Muito bem. Então vamos agora tentar fazer esse trabalho de reexpressar o ciclo termodinâmico reversível C, aqui representado, C maiúsculo, essa curva de evolução do sistema termodinâmico, essa curva fechada, em uma sucessão infinitesimal de ciclos, de ciclos menores, no caso, cada ciclo menor sendo um ciclo de Carnot do tipo reversível, o qual satisfaz necessariamente esse teorema de Clausius aqui, Q subíndice I dividido por T subíndice I, esse somatório no subíndice I variando de 1 até 2, sendo igual a 0. Então, passemos a apresentação desse procedimento. Pois bem, vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente dando prosseguimento e continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigado a todos.